Olá pessoal, como vão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geometria plana e nessa aula nós vamos trabalhar com ângulos congruentes. Veremos o significado de ângulos congruentes e algumas situações que eles aparecem. Vamos lá? Ângulos congruentes são aqueles ângulos que possuem a mesma medida. Então aqui no nosso exemplo, os ângulos BTC e AMP são ângulos congruentes porque eles têm a mesma medida, no caso de 45 graus. Tudo bem? Então sempre que nós tivermos ângulos com a mesma medida, chamaremos esses ângulos de ângulos congruentes. Mas existem algumas situações em que esses ângulos aparecem. A primeira delas é quando nós tivermos ângulos opostos pelo vértice, ou os ângulos OPV. Ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos cujos lados são semi-retas opostas e eles têm um vértice em comum. Então, no nosso exemplo, nós temos esses dois ângulos, o AOB e o COD, como sendo ângulos opostos pelo vértice. Portanto, são ângulos congruentes. Assim, tem a mesma medida. Se um mede x, o outro mede x. Se um mede 30 graus, o outro mede 30 graus. Tudo bem? Agora imagine a seguinte situação. Um ângulo sendo dividido por uma reta que passa pelo mesmo vértice. Será que essa reta vai dividir o ângulo em duas partes iguais? Não necessariamente. Veja esse exemplo. Nós temos aqui uma semi-reta que passa pelos pontos V e N, que não dividem o ângulo MVT em duas partes iguais. Note, a parte de cima tem medida de 15 graus e a parte de baixo tem medida de 45 graus. Então eles não são congruentes. Portanto, essa reta não é uma reta qualquer. Por enquanto ela não vai nos interessar. Mas será que vai ter alguma situação em que essa reta divide um ângulo em duas partes iguais? Sim. E é esse caso que nos interessa. Então, pessoal, nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de bissetriz. A bissetriz é aquela reta que divide o ângulo em duas partes iguais ou em duas partes de mesma medida. Aqui no nosso exemplo, nós temos uma bissetriz que divide o ângulo AOC em duas partes iguais, ou seja, em dois ângulos de 30 graus. Então, a semi-reta AOB acaba sendo uma bissetriz. Então, reforçando, bissetriz é aquela reta que divide um ângulo em duas partes iguais ou em dois ângulos de mesma medida. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês e até um próximo vídeo. Até mais!